Olá! Estamos aqui em mais uma postagem do Esquerda Autocrítica, sempre pedindo o favor de nos ajudar a ampliar o nosso alcance. Hoje, vamos lembrar a todos que a classe média brasileira, incluindo a de esquerda, não é e nunca foi patriota. Embora muitos não saibam, quem se assume de esquerda hoje em dia é a classe média, que tem tempo livre e paciência para acessar a mídia alternativa e conhecer melhor o que acontece na política progressista. A classe trabalhadora, ocupada em excesso, com pouco tempo livre, só consegue mesmo, de forma imediata, assistir à mídia corporativa, que pode ser acessada de forma mais fácil, com o simples apertar de um botão. Mídia que até agora coloca a direita no lado positivo do maniqueísmo político, ainda mostrando uma imagem negativa da esquerda, do contrário da ainda inacessível mídia alternativa. Por isso, é racional admitir que foi a classe média que encontrou condições de se converter para a esquerda, por ter mais acesso à mídia que revelou que todo o processo político iniciado nas primaveras de 2013, através de supostas manifestações populares, era na verdade antidemocrático. Manifestações populares que se mostraram uma farsa, apresentando um novo tipo de batalha política, a guerra híbrida, mais barata, menos destruidora e que pode ser disfarçada de movimento democrático sem ser de fato, derrubando os inimigos da elite financeira, dando a falsa impressão de justiça social. Mesmo assim, é estranha a guinada esquerdista da classe média. Analisando os costumes, o pensamento tradicional, a falta de compromisso social e a excelente situação financeira, chegamos à conclusão de que não há motivos que justifiquem o repentino esquerdismo da classe média. Isso comprova a mudança das características do esquerdismo, cada vez menos trabalhista e cada vez mais identitário. O novo esquerdismo ao gosto deste novo freguês, bem remunerado e mais estabilizado em sua situação socioeconômica, muito diferente dos bolcheviques que fundaram o pensamento de esquerda. A mesma classe social que apoiou o golpe, elegeu Bolsonaro, e que nunca gostou de pobres, a não ser para ficarem rebolando em vídeos nas redes sociais, nunca iria mudar de mentalidade assim tão repentinamente. Brasileiros de classe média, que além de egoístas e um tanto gananciosos, desejosos de parecer melhores que os seus colegas de classe, nunca foram patriotas. É famoso o fato de que a classe média brasileira sempre amou mais a Europa, os Estados Unidos e países prósperos da Ásia e Oceânia. A classe média nunca lutou por melhorias para o Brasil. Suas manifestações políticas mais parecem carnaval, e têm motivação parecida com a de torcedores de futebol, exaltando a preferência política, que quase sempre ocorre de modo subjetivo por gosto mesmo. Esta classe média, que nunca foi altruísta e sempre trabalhou para ser melhor e ter mais que os outros, nunca foi de fato patriota. Quer mesmo é melhorar a sua vidinha particular de vira-lata com pedigree. É uma classe que ama o primeiro mundo, sonha em morar na Europa, tem amigos morando na Europa, seus filhos estudam na Europa. Mesmo os esquerdistas de classe média, que vivem elogiando a péssima educação pública brasileira, não hesitam em enviar seus filhos ao exterior para estudar nas mais renomadas escolas estrangeiras, deixando exposta a sua verdadeira hipocrisia. Enfim, para esta classe média, a boa vida mesmo é no primeiro mundo. Mas ao chegar no exterior, percebem que, pelo menos para quem é de fora, o primeiro mundo não é um paraíso. É vida dura. Aí bate aquela dorzinha de saudade do angu estragado, das ruas sujas e fedorentas, e dos horríveis sucessos cafonas da música brega. São ruins, eu sei, mas eram nossos. Abandonados no exterior, tratados como meros bichos, temos a saudade de nosso falido país, que pelo menos respeitava a classe média. A classe média é a nossa nobreza tupiniquim, pois quem é nobre no terceiro mundo, se torna pobre no primeiro mundo. Quando perdemos é que começamos a dar valor. Mas não adianta. Nosso viralatismo é instintivo. Sempre temos a ideia de que nunca vamos nos evoluir. Achamos que os projetos paliativos de Lula são revolucionários. Somente o nosso cérebro de amendoim para aceitar isso. Países do primeiro mundo não possuem projetos sociais. Não possuem porque a justiça social é verdadeira, definitiva. Não possuem pobres porque o salário é alto e bem distribuído, e não há necessidade de enganar pessoas carentes com reles paliativos. Não compreendemos isso porque a nossa noção de justiça social tem muito a ver com a ação paliativa das religiões. Por isso somos religiosos, insistindo em acreditar em homens invisíveis que voam e resolvem problemas complexos com um passe de mágica. A religiosidade nobre para nós é algo que desaparece no primeiro mundo para o nosso desespero.
O Deus que nos ajuda é tão real quanto um super-herói de filme da Marvel. Nos recusamos a aceitar isso, pois a crença em Deus nos conforta, já que o povo brasileiro, infantil, necessita de uma babá. Mas quando percebemos que a fé religiosa desaparece no mundo evoluído, entramos numa onda de pânico quase suicida. Afinal, segundo aquilo que chamamos de espiritismo, brasileiro é o povo escolhido por Deus, o Pai superpoderoso, onipotente e onisciente. Mas se Deus, que é brasileiro, não existe, o que somos? A religiosidade compensa o desprezo que temos pelo país, mas gostamos de nos fingir de patriotas, mas um patriotismo sacro, inspirado na religiosidade. Pois pátria para nós, só o ente abstrato, quase divinal, representado não pelo povo e nem pelas belas paisagens, mas por hinos, bandeiras, símbolos e pelo futebol. Sim, isso mesmo que você ouviu, futebol. É no futebol que reside a nossa única noção de patriotismo. É a única situação em que cantamos o hino com fervor afetivo descomunal. Pois para vira-latas como nós, correr atrás de uma bola é um ato de bravura, fazer a bola balançar uma rede é a nossa felicidade, e conquistar um título nessa brincadeira é a nossa honra, nosso maior orgulho cívico. O futebol é a nossa pátria e por ele pulamos, berramos, brigamos. Agimos de forma bastante empolgada, com empenho único, somente para ver o time do coração ou a seleção amarelada vencerem campeonatos. Depois de quase 2 horas de jogo, voltamos a pensar nos queridos Estados Unidos e na nossa amada Europa, nossas verdadeiras pátrias idolatradas, salve salve. Por outro lado, nos calamos de forma humilhante na hora de exigir nossos direitos, como por exemplo, um salário maior que pague de forma justa os nossos custos. Ainda mais a intelectualmente preguiçosa classe média, que só toma a iniciativa quando envolve algum interesse particular. Acham que uma classe que age desta forma vai votar em Lula com a intenção de melhorar o Brasil? Claro que não. A mesma classe que nunca lutou por um país melhor, se conformando com todos os problemas, esperando que um Messias, um super-homem, um salvador da pátria, um Sassamutema, vai trazer prosperidade para o povo e colocar o Brasil no primeiro mundo? Mesmo sem ter um povo de primeiro mundo, uma classe média ignorante, gananciosa e interesseira? Que só ama o Brasil durante partidas de futebol, para depois do jogo pegar o primeiro avião e fugir para a Europa? Com a certeza de um sol nascente, não é para melhorar o Brasil que a classe média decidiu votar em Lula. Lula é o Bolsonaro da vez e se em 2018, essa mesma classe preferiu um truculento Braddock para combater a corrupção no Brasil, agora querem um Papai Noel bonzinho para distribuir migalhas e paliativos ao povo pobre. Enquanto a classe média, feliz em seu protegido sucesso socioeconômico, pega as suas malas para mais uma viagem para algum país do primeiro mundo, a sua verdadeira pátria. Vai para o exterior para se isolar em uma colônia brasileira, comendo o mesmo angu estragado e ouvindo a mesma breguice de sempre, ao lado de gente com a mesma ingenuidade. E claro, gritando o gol bem alto, esperando que a dignidade desejada, que não virá da política sempre decepcionante, venha de um título no futebol. Até descobrirmos, como trouxas que somos, que o futebol é uma ilusão, e seu importante título não foi capaz de nos dar dignidade e nem de desenvolver o país, afundando os brasileiros no mais profundo viralatismo, nosso eterno viralatismo. Au au! Não somos patriotas. O 7 de setembro nada significa para nós. Mas não se preocupem, teremos a oportunidade de nos tornarmos patriotas ainda este ano. Em novembro teremos Copa, a Copa do Mundo de Futebol. O hipnotizante futebol nos fará amar o Brasil por escassos 90 minutos. Mas depois da Copa, teremos férias. Se ganharmos a Copa, vamos comemorar com uma viagem ao exterior, ao amado primeiro mundo, nossa verdadeira pátria. Essa classe média só vai votar em Lula por simpatia e interesse pessoal. Esqueçam esta ideia de querer um país próspero e justo. Os pobres que se virem com as migalhas e paliativos que Lula der. Lula, que também ama o futebol, vai preferir que o desejado título a ser conquistado na Copa seja muito mais importante do que dignidade e qualidade de vida. Aliás, para que dignidade e qualidade de vida? Queremos jogo, queremos ver a rede balançar. Nosso país é o futebol. Nossos heróis vestem amarelo, têm cabelo colorido e cérebro de ameba. Mas isso é o nosso orgulho e a nossa honra. É tudo que esta classe média de esquerda quer. Futebol é o que importa. O resto se dá um jeito, mesmo que nem dê jeito. Pois quem apenas manifesta seu civismo somente durante o futebol, e acha que o povo só merece migalhas e paliativos,
não pode amar o Brasil. Enfim, seguimos com a nossa nação vira-lata eternamente subdesenvolvida, sem esperança de desenvolvimento e sem patriotismo, pelo menos até o próximo campeonato de futebol começar, quando voltaremos a brincar de amar o Brasil. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos!